18h17, Radar de Notícias está de volta para o segundo bloco e hoje a nossa entrevista ocorre neste bloco e não no terceiro, como você está habituado. O meu convidado, você que está aqui desde o começo, já sabe qual é. Mas para a audiência rotativa, o convidado de hoje é o presidente do STAP, Pedro Zanotti, que está aqui comigo na bancada, a quem eu agradeço mais uma vez pela presença. Presidente, seja bem-vindo, obrigado pela disponibilidade em atender o Radar mais uma vez, para essa entrevista muito importante para nós falarmos sobre um movimento que ganhou as ruas de Guarulhos, que foi a greve. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado André, obrigado Radar de Notícias. Me comprometo a não te chamar de Léo hoje. Toda vez eu chamo de Léo, é André. Muito obrigado, André. E eu agradeço em nome dos servidores poder estar falando sobre a nossa greve, sobre a sequência, das negociações. Vamos lá, sem tempo a perder. Presidente, foram 8 dias de paralisação e, como o Léo disse muito bem, e eu faço questão de endossar, talvez o Radar tenha sido o programa que mais cobriu a greve, diariamente com atualizações, e nós falamos diversas vezes que a sensação que nós tínhamos é que o movimento ganhava força e aumentava a cada dia. Ao final do 8º dia, houve a audiência de conciliação, que teve como um encaminhamento a suspensão da greve. Mas nós chegaremos lá já já. Qual o saldo que o senhor faz dos 8 dias de greve? Eu faço um saldo positivo, André. Acho que o servidor entendeu a necessidade da participação. O índice apresentado pelo prefeito é o pior, foi o pior, é o pior do Alto Tietê, muito ruim. As pessoas entenderam que tinha que mostrar para o prefeito novo que o servidor não está para brincadeira, não de aceitar qualquer coisa. A gente sabe todas as dificuldades no serviço público, da greve, da manutenção, de liminar e tudo mais. Mas mesmo assim, porém, com tudo isso acontecendo, a gente acredita que foi um resultado bom, positivo, né? Mas vamos lá, presidente. Quando a greve se iniciou, a lei na Câmara já tinha sido aprovada. Certo. E não sei se todos sabem, o reajuste de 2% está valendo. Está valendo, é lei, né? Já virou lei. É lei na cidade. Então, eu pergunto para o senhor o seguinte, por que então a greve foi suspensa? Então, a greve foi suspensa por recomendação do vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador, acho que é Bareta, Beretta, o sobrenome dele. E assim, quando vai para o Tribunal de Justiça de São Paulo, a mediação por parte do desembargador sempre é pela suspensão. A greve, ela acontece, sempre que há greve no serviço público, lógico que é forçando uma negociação. A partir do momento que há um impasse entre a administração e o próprio sindicato, o Tribunal de Justiça ele vai recomendar que suspende. Isso daí é normal, porque assim, a gente não ia conseguir também manter um impasse, as pessoas, por mais que queira, que tem que fazer esse enfrentamento, você já começa com o 8º dia, você já tinha aquela preocupação com o desconto dos dias. Isso daí é normal. Às vezes as pessoas falam, às vezes tem algum servidor que ganha um pouco mais, a gente tinha ali pessoas, médicos, que tá, pode descontar à vontade, eu trabalho em outro, eu tenho clínica, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Porém, você tem os trabalhadores que, na maioria ali, 90%, são os trabalhadores de baixo salário. Quem participa da greve, a gente sabe disso. É de professor para baixo. O grosso da greve, 90%, é essas pessoas. E nós temos servidores, para você ver, a cozinheira, por exemplo, que o pessoal da cozinha, o salário é em torno de R$ 1.800. Você tem outros trabalhadores, salário em torno de R$ 2.000. Então, o sindicato também tem essa preocupação com a questão do desconto. Como você falou, 8 dias de desconto é complicado. Até 2016, nós não tínhamos essa preocupação, porque não havia esse desconto. Havia uma negociação para reposição. Em 2016, teve até um pseudo-jornalista da cidade, falou que eu falei isso em cima do caminhão de desconto, Mas é que em 2016, alguns servidores ainda não sabem que o STF autorizou o poder público a descontar no primeiro dia. Então, sempre vai ter essa preocupação. Mas não foi só por causa disso que nós voltamos também, que os trabalhadores decidiram por voltar. Os trabalhadores decidiram por voltar porque a gente sabe que a greve vai levar a gente até um determinado ponto, E esse determinado ponto, a gente acredita, e os trabalhadores também acreditaram, que a gente já tinha atingido, que a gente não ia conseguir romper aquela barreira, pelo menos nesse momento.
Porque, André, tem muita coisa que as pessoas não falam também, mas tem que ser levado em conta. Nós tivemos o pico da nossa greve, foi com 1.900 servidores, quase 2.000 servidores. Eu até uso uma brincadeira que eu falo assim, 2.000 pessoas no churrasco na sua casa é muita gente. Agora, 2.000 pessoas numa greve de onde o funcionalismo público do Guarulhos é 23.000 servidores, é menos de 10%. Então, ainda não é um número como é que se diz, que realmente faria o prefeito voltar atrás. A verdade é essa, nós tínhamos 90% dos servidores trabalhando. Então, esse recuo nosso foi um recuo até estratégico. É aquele famoso recuar para dar voadora. Eu acho que agora a gente aprendeu, o sindicato aprendeu bastante, os servidores aprenderam muito com isso. Hoje mesmo pela manhã nós tivemos uma reunião lá na Zonose, lá são mais de 100 trabalhadores, já conversamos com ele, o Rogério, nosso secretário-geral, já está marcando outras agendas, de estar conversando com o servidor, está conversando, e agora colocar isso na cabeça do servidor. Acreditamos muito que uma próxima paralisação, caso não a prefeitura apresente esse índice, qualquer índice rebaixado, algo parecido, que na paralisação, que na nossa paralisação da greve, não sei se você sabe, para votar para a greve ou não, nós tínhamos 1.400 servidores. Aí eu faço sempre essa pergunta, será que se naquele dia da paralisação tivesse realmente parado 50% dos servidores, que seria em torno de 12.000 servidores lá na Vida Bom Clima, será que o prefeito tinha mandado o projeto? A gente nunca vai saber porque não tem como voltar no tempo e tal. Mas é uma coisa que a gente está construindo agora com os servidores. A próxima vez que, se acontecer qualquer proposta rebaixada nesse sentido, a gente colocar 10, 15 mil servidores lá no Bom Clima. Aí eu acho que o prefeito vai pensar diferente. Então, vamos lá, presidente. Essa resposta do senhor me suscitou algumas questões. Eu quero insistir na questão do fato do início da greve ter iniciado depois da aprovação da lei, que é até um questionamento que o João Pedro Dias está fazendo. Partindo do pressuposto que a greve começou quando já tinha virado lei, que benefícios a greve... Põe de volta, produção, por favor, a pergunta do João, para o presidente poder ver também aqui no nosso retorno, porque a pergunta está aqui só na minha tela. Quais benefícios foram conquistados com a greve? A greve trouxe ao servidor um salário maior ou algum benefício? Benefício conquistado pela greve. O prefeito aprovou, pelo projeto de lei, ele aprovou um reajuste no VR de 5%. Nós estamos discutindo esse reajuste ainda, pleiteando uma porcentagem maior. Cesta básica, está aprovado um reajuste de 5% na cesta básica também. Nós tivemos reunião hoje, já colocamos o nosso posicionamento em relação a isso, que queremos também um índice maior e a prefeitura vai continuar discutindo. Essa semana temos mais uma reunião do que nós apresentamos lá de proposta, também com possibilidade de aumento. Deixamos na mesa também a questão do desconto do Vale Transporte. O Vale Transporte hoje é descontado 4% e 6% dos servidores em cima do salário dos servidores, atingindo aqueles servidores que ganham menos. Nós estamos pleiteando também um desconto de 2%. Então, assim, é meio ao contrário, mas hoje o servidor paga, por exemplo, 4% para ele ter o Vale Transporte, 4% do salário dele. Se baixar para 2%, eu estou deixando 2% no bolso dele. Né? Então, esse servidor que teve o 2% já teria o 4%. E também estamos discutindo também a extensão da cesta básica para os coordenadores pedagógicos, isso também é depois da greve, que a gente conseguimos com a greve. E o principal, né, André, eu tive aqui no programa, também queria agradecer o Radar, o Léo Notário e o André, né, que são aqui que vocês deram realmente, você falou que cobriu toda a greve, você esqueceu de falar que você me deu espaço antes da greve. É verdade. Eu vim aqui antes da Assembleia, falar da Assembleia e vim falar depois também durante a Assembleia, você pegou tudo isso daí. E uma das coisas a pauta que eu fiquei carregando aí durante 30 dias foi a questão da prefeitura ter um salário de R$ 1.463,57, 57 ou 58, a Vivi está olhando para mim ali, 58, né, Vi? 58. Mas 1.463. E nessa greve, a gente ia sair com esse mesmo salário. Então, foi também um dos motivos que suspendeu a greve, que terminou essa greve, foi o compromisso do Lucas Sanches, que terminando essa campanha salarial, não temos mais ninguém com salário inicial
é menor do que um salário mínimo. E nós estamos pleiteando na mesa hoje, né, um aumento não só para o salário mínimo, porque o compromisso dele até fosse que ninguém ganharia mais um salário mínimo. Mas o salário mínimo é 1.512. Então, se ele pagasse 1.513, ele já cumpriu a palavra dele, né, entre aspas. Aí até na mesa eu faço a brincadeira com o Lucas, se o Lucas assistir isso daqui, ou os secretários, nós até deixamos, falou, vocês vão pagar o salário mínimo do Lula? Vocês deveriam pagar o do Tarcísio, né? O pessoal do PL, né? O Tarcísio da direita, né? Falei, nesse caso eu tô com o salário da direita. Aí, tá vendo? Já fui para a direita. Aí, né, eles ficaram de estudar e apresentaram a proposta de um salário mínimo mesmo, 1.512. Nós já, na mesa de negociação, já recusamos. Falamos que não também, não aceitamos, porque já que o Guti deixou essa herança maldita de ganhar menos do salário mínimo, eu não posso sair agora, depois dessa greve, depois de toda essa movimentação, com esse salário inicial. E aí nós vamos continuar ainda discutindo, nós temos mais um período para discutir. Então, o saldo, na minha opinião, falar do saldo positivo dessa greve, nós temos a briga do aumento do VA, aumento da cesta, diminuição do vale transporte, e o principal é a questão do salário mínimo. E também, que é uma vitória, querendo ou não, é o abono de todos os dias. Sim. Nós não vamos ter reposição, não vamos ter nada, aqueles que lutaram. Então, aqueles servidores, os 2.000 servidores, 2.000 e poucos servidores que lutaram, eles voltam para o seu local de trabalho na minha opinião, né? Eu penso assim, de cabeça erguida. Porque até aquele colega que não foi, eu não acredito no sindicato, eu não acredito em nada, isso nunca dá em nada, vocês vão acabar repondo, vocês vão acabar perdendo, pode dizer, falar assim, não, eu não vim trabalhar aqui porque eu fui lutar pelos meus iguais, né? Que eu falo assim, nós tivemos no dia da aprovação da suspensão da greve, tinha servidor que ficou contente, tem uma servidora que me abraçou, ela, parabéns, Pedro, obrigado, peraí, deve ser operacional, né? Porque ela está falando parabéns, que ela vai sair do salário. Eu fiz questão de perguntar, falei, pô, qual a sua função na prefeitura? Ela falou, não, eu sou cozinheira. Eu falei, tá, mas assim, nós conseguimos, tentei explicar para ela, eu falei, ó, nós vamos continuar discutindo o salário do operacional. Ela falou, eu sei que eu acho injusto demais a pessoa ganhar menos do salário mínimo. Eu estou feliz de estar aqui, de poder participar desse dia onde a gente conseguimos, né, até agora, quer dizer, eu acredito que o prefeito vai cumprir a palavra dele em relação a isso, pelo menos, né? Conseguimos acabar com isso. Eu já não venho aqui falar mais que na prefeitura tem uma pessoa que tem um salário inicial menos que o salário mínimo. Presidente, antes da gente dar sequência aqui, olha, no nosso YouTube nós temos 120 pessoas, no nosso Facebook também cerca de 40 pessoas. É uma audiência muito boa, eu queria agradecer, mas para aqueles que estão no nosso YouTube, nós estamos com um pouco mais de 50 likes. Vamos tentar chegar a 90 likes, pelo menos. Você que está nos acompanhando, não esqueça do joinha. O Radar de Notícias fez uma cobertura pré-greve, durante a greve e agora repercutindo a greve com o presidente do STAP. O que nós pedimos é o seu voto de confiança, deixe o seu joinha para que o YouTube, possa recomendar o nosso conteúdo para outros servidores, outras pessoas interessadas nesse assunto a acompanhar amanhã. Presidente, o senhor falou, então, dessas negociações que estão em curso, ou melhor, o senhor falou da negociação que está em curso a respeito de uma proposta diferenciada para os operacionais e o senhor citou o compromisso do governo em rever essa situação. Mas para quando seria? É para agora? É para 26? Não, para agora. A gente pretende terminar... Acreditamos que dia 30 agora ainda não vem o reajuste de 2% para os operacionais, mas nós pretendemos aí, pelo menos até no máximo, pior das hipóteses, aí no início do mês de junho, já está fechando isso daí, e aí o prefeito manda o projeto de lei, mudando a referência salarial e fazer o possível correr mesmo para que em junho esses trabalhadores já não recebam o salário inicial deles, no dia 30 de junho. Tem a questão da Câmara Municipal também, que não adianta também eu acelero o prefeito, ele manda... Aí o martelo não põe na pauta, aí vem aquele menino lá fazer show lá, e aí o negócio não anda, e as coisas importantes da cidade acabam ficando para trás. Que eu acredito que isso é um projeto, até o vereador Martelo, já conversei com ele algumas vezes sobre isso, eu acredito que o Lucas mandando, a gente mesmo pede para o Martelo para colocar prioridade na pauta. Eu acredito ser uma prioridade. Sim. São 1.500 trabalhadores que hoje ganham R$ 1.400 de salário inicial. Eu acho que até a Câmara Municipal, eu acredito que nenhum vereador, nem de oposição, vai se colocar contra a um projeto desse correr, né?
Presidente, a Cláudia Jô pergunta o seguinte: o que foi falado na reunião de hoje com o governo? O que o sindicato apresentou? Então, nós já tivemos antes da de hoje, nós tivemos uma pré-conversa com eles sobre os índices que a gente pretende, né? A gente está pedindo bastante coisa. A gente está pedindo, por exemplo, essa tabela do VR, a gente quer mais trabalhadores pagando menos, né? Uma das coisas também, porque já tinha um pré-pedido do outro sindicato, aí confundiu a cabeça dos trabalhadores. Não é a nossa prioridade. Não é a prioridade do STAP isso. A prioridade nossa é o aumento do valor facial do VR. Do VRVA, né? Eles estão, nesse VRVA eles estão duro. Estão duro, falou que é 30 milhões, que não sei o quê, mas a gente tem que sair com um índice daí, 5% é muito pouco. Estamos também cobrando um índice maior do reajuste da cesta, né? Porque a cesta, produto alimentício, né? Não precisa nem falar, né? Todo mundo sabe aí, preço de ovo, tudo mais. E também estamos conversando sobre a questão, como era dos periféricos, da diminuição do valor do pagamento do Vale Transporte, que a pessoa paga. Isso, é o básico, é esse periférico que nós estamos discutindo e o salário dos operacionais. Foi isso que foi tratado, que ele só ia discutir os periféricos. Como eu disse, no Tribunal de Justiça, a prefeitura foi dura, falou que não ia dar nenhum reajuste, a não ser os 2%. Continuaram usando aquela fala que é da questão de que já gastam 47%, que vão gastar 47%, e os vereadores também continuaram com esse mesmo discurso. Eu volto a dizer que não vai chegar em 47%, né? E se chegar em 47% é porque o prefeito coloca as terceirizadas na folha de pagamento. Aí fala, por que você não manda o prefeito tirar? Porque eu não tenho cargo de fiscalizador, eu não fui eleito vereador para fazer isso daí. Cobrem também da Câmara Municipal, ela que aprova o orçamento. Inclusive, André, vai ter a LDO agora, já aproveitar, você não está me perguntando isso, mas né, eu vou aproveitar a audiência do radar. Servidores, tudo serve como lição. Nós aprendemos uma grande lição agora, todo esse movimento serviu de lição. Nós conversamos muito no sindicato e uma dessas lições são que o sindicato tem que começar, sindicato que eu digo servidores têm que começar a cobrar o prefeito a questão do reajuste na LDO. Então vai ter a LDO agora, nós vamos colocar a agenda, o sindicato vai estar presente, o sindicato vai fazer as cobranças, vamos usar a tribuna, que pode usar, né? Os munícipes podem usar, o máximo de diretor do sindicato que tiver lá, todos vão usar, só que a gente vai precisar do servidor. Então, não adianta deixar a gente sozinho para depois falar, chamamos uma greve e agora nós vamos fazer. Eu acho que a lição de casa no serviço público ela tem que ser feita antes da greve. Ela tem que ser feita muito bem antes da greve. E deixar também preparado para o ataque, que quando se precisar de greve, a gente ir para cima. Presidente, temos muitas perguntas aqui. É que eu demoro para responder, né? Não, mas fique em paz. Temos muitas perguntas aqui, eu peço a compreensão dos nossos telespectadores, porque nós temos também uma grade do programa a seguir, e eu tento aqui, à medida do possível, pensar algumas perguntas para que elas casem com o transcorrer da nossa entrevista. Infelizmente, não será possível questionar tudo para o presidente. Então, eu peço a compreensão de quem nos acompanha. Mas, fazendo aqui eu tenho duas perguntas para fazer para o senhor, antes de nós encerrarmos. Fazendo aqui um resumão de todas as perguntas que apareceram aqui, que várias pessoas aqui perguntaram. Por exemplo, Nair Cabral, não sei se é o Nair ou a Nair, acredito que seja a Nair. Ela cita aqui, por exemplo, o seguinte, presidente, que o VA e o VR, que a prefeitura diz que cobrimos a inflação no VA e no VR. Ela diz o seguinte, isso não paga a conta, presidente, também não vai para a aposentadoria. Um outro telespectador, o James, coloca o seguinte, não dá para ter orgulho de migalhas. Então, eu queria, diante desse quadro, queria perguntar para o senhor se o senhor mantém o diagnóstico de que o saldo da greve foi positivo. Porque Tranquilo. Positivista. Então mantém. Positivo, saldo. Primeiro falar para o James que eu não comemoro as migalhas, eu comemoro a unidade dos trabalhadores. E acredite, se a unidade fosse maior, se nós tivéssemos atingido 50%, com certeza essas migalhas não ia ser migalha, ia ser muito mais. Eu quero parabenizar os 2.000 servidores, com muito orgulho, que tiveram em toda a manifestação, que levantaram a mão durante os 5 dias e que levantaram a mão também no dia que tinha que suspender e que fizeram isso. Se você... eu estou falando para 2.000,
para os outros 21 mil, fica o convite. Da próxima vez, participa, inclusive da paralisação. Se naquela paralisação nós tivéssemos 10, 15 mil servidores, estaria muito melhor. Sobre essa resposta do VR, eu sempre tive vontade de dar, eu nunca dei, vou falar. Quando a pessoa fala assim, o VA-VR não paga a conta, certo? O VA-VR nosso hoje é R$ 1.160. Eu devolvo a pergunta para a pessoa, você com uma família de 3 pessoas, você gasta menos de R$ 1.160 no mercado? Porque se eu não tivesse VA e pegasse os meus R$ 1.160 e colocasse no meu salário, do mesmo jeito eu deixo R$ 1.100 no mercado. Ou não sei o que a pessoa come. Então, essa pergunta, ela descola da realidade. Porque não que eu tenha falando que eu tenho que trocar o VA pelo salário. Não, lógico que todo mundo quer ter um salário bom. Mas você desfazer do VA, vamos supor, se eu pego o VA-VR, ele não entra como folha de pagamento. Ele está fora da folha de pagamento. Se eu pegasse os 30 milhões da folha que é gasto com VA-VR e colocasse na folha de pagamento hoje, sabe o que acontecia? Estourava a lei de responsabilidade fiscal. Ele não ia existir. Então, quando a pessoa fala assim, é bom a pessoa estudar um pouco também sobre lei de responsabilidade fiscal. Eu recomendo o site do Tribunal de Contas do Estado. Você vai lá na abinha Guarulhos, contas, aí vai estar lá os números. Dá uma analisada nisso daí, porque essa fala não condiz com a realidade de todos os trabalhadores, não. Realmente não paga a conta, ele paga o mercado, né? Ele paga o mercado. Sobre a aposentadoria, realmente, não conta para aposentadoria. Porém, né, a gente sabe que a conta da aposentadoria é uma conta totalmente diferente que é feita e, lógico, a gente tem que ter os reajustes corretos e tal para a aposentadoria, mas não é falando mal do VA ou falando mal do VR que vai resolver isso daí, não. Não tem nada a ver. Oxalá que nós tivéssemos um VR de R$ 2.500, que aí sobraria para ir da pizzaria e tudo mais. Bom, presidente, eu tenho uma última pergunta para o senhor. Quero agradecer, eu sei que é repetitivo, mas nós estamos ao vivo para quase 200 pessoas nesse momento. Caramba! 200 aparelhos, né? Porque pode ser que aqui, por exemplo, nossa televisão fica ligada no YouTube e muitas das vezes há mais de uma pessoa assistindo. Então nós estamos para quase Tem 200... 4 ali. Eu deixei 4 lá. Então, tá vendo? Então, às vezes, 200 aparelhos, vai saber quantas pessoas nos acompanham. Muito obrigado. É a prova cabal de que o nosso trabalho aqui está sendo bem feito e de que o servidor enxerga no nosso programa um símbolo de um respeito ao servidor. E saibam que nós temos profundo respeito pelo servidor. Para a gente terminar, presidente, muitos aqui no nosso chat, lembrando que ainda não foram abonados os dias, ainda segue o desconto. Quero que o senhor responda qual a previsão para que saia esse desconto. E, em segundo lugar, quando a greve foi suspensa, no material do próprio STAP dizia que eram 20 dias para negociações. Certo. E o senhor citou o recuo que antecede a voadora. Isso. Em qual cenário a greve será retomada? Para a gente encerrar. No cenário hoje, André, eu não vejo essa possibilidade. Quem falar isso daí não vou dizer, não está vendo o que a gente está vendo. Porque nós temos um pré-acordo dessa questão da suspensão da greve para os abonos, né, dos dias. Então, até onde eu sei, a gente correria o risco de não ter o acordo fixado se caso retornasse a greve. Isso daí é uma coisa para se discutir no tribunal. Outra coisa, que retornando a greve, a gente ia ter que, de um jeito ou de outro, ia ter que cumprir a liminar. A liminar não caiu. E a gente já não estava cumprindo, e todo servidor sabe disso. Ele estava com 2.000 trabalhadores na rua, mas não estava como determinou, 30% por unidade, 30% por função. A gente tinha unidade totalmente fechada, escola totalmente parada. A gente ia ter que se reorganizar tudo nesse sentido. E as pessoas, realmente o fato do Lucas Santos ter jogado o balde de água gelada, dizendo que não muda o índice de jeito nenhum, vários trabalhadores falou que tem que se preparar. A gente está conversando com os trabalhadores também, estamos indo nos locais de trabalho, conversando e tal. Muitos trabalhadores estão falando para a gente, falou, Pedro, tem que se preparar para o próximo ano, a gente tem que se preparar, construir tudo isso agora. Então, sinceramente, eu vejo que dá para fazer agora é apertar mesmo para pegar escolher o que der para colher,
beleza? O James que falou ali, que vê como não sei o quê. Vamos, James, vamos ajudar a gente, vamos lá no seu departamento, vamos mobilizar, vamos, né? Próxima vez tá todo mundo parado, nem sei se ele participou, provavelmente deve ter participado, né? Para estar falando assim, tem que ter participado. Se ficou trabalhando também, aí não tem que falar que foi migalha. Se ficou trabalhando, o que vê é lucro. Não fez nada, pô. Mas com certeza ele deve ter participado. E assim, a gente espera avançar nesse sentido. Sobre os dias, que o pessoal está falando aí. Isso. Pessoal, é que está acontecendo na prefeitura que tem muita chefia, muito diretor, eu não sei se todos, mas muito diretor de escola, muita chefia pedindo para repor os dias. Então, meio que fazendo uma afronta à negociação do sindicato. O que eu posso dizer para vocês, né, com certeza, isso eu posso afirmar com certeza absoluta, que o STAP não tem duas palavras, apesar que as pessoas gostam de rotular a gente, mas, como eu sempre fiz o desafio, né? Se o dia que eu assinar um documento que prejudique os trabalhadores, eu mesmo renuncio. Hoje em dia eu não renuncio mais só ao STAP, não. Eu renuncio também à prefeitura, eu me exonero. É só trazer um documento que, ó, Pedro, você assinou isso daqui e trouxe prejuízo para o servidor, ó. Fala, beleza, então eu exonero, eu peço sair do sindicato e peço a minha exoneração e vou ficar só no Estado e não ponho mais o pé na prefeitura. Até agora ninguém trouxe esse documento, só fala. Então, pessoal, nós estamos sim de olho nisso daí, pode ficar tranquilo, né? Há muitos sócios do sindicato estão ligando, eu garanto para vocês, eu afirmo e reafirmo que não vai ser reposto e não vai ser descontado nada, porque nós temos esse documento e nós estamos conversando com o secretário, estamos só acordando com ele agora a maneira que vai fazer, se vai arrumar os pontos lá nos departamentos ou se vai arrumar o ponto na Secretaria de Gestão. Porém, volto a afirmar, se o seu chefe falar assim, ó, vai ter que repor, ó, parece que vai descontar. Vocês falam assim, ó, vou ligar pro Pedro. O Pedro falou que não e eu confio na palavra do Pedro. Pô, dá um ponto para mim, pô. Tô falando. É isso. Então tá aí registrado a opinião não, a versão do presidente do STAP, Pedro Zanotti, a quem eu agradeço mais uma vez pela participação e agradecer por tabela também todos que se mobilizaram, participaram dessa entrevista, compartilharam, divulgaram e mandaram mensagem. Mais uma vez, digo e repito, infelizmente, até por compromisso com o nosso horário, é impossível questionar, fazer todas as perguntas ao presidente. Mas a audiência não parou de crescer, nós chegamos a beliscar 200 aparelhos simultaneamente conectados, temos mais de 100 likes no nosso programa de hoje, o que prova que já é um dos programas mais assistidos deste ano, se não for o mais, e já entra para a lista dos programas mais assistidos da história recente do Radar. Fica e não te chamei de Léo. Então hoje ainda ganhou uma também. Estrelinha dourada, não é? Então é isso. Presidente, mas eu gosto do Léo também. Tá vendo? Senão o chefe vai ficar com ciúme. Presidente, obrigado. Obrigado, André. Volte mais vezes, já está convidado para voltar numa outra oportunidade. Eu que agradeço o Radar de Notícias, ele atinge realmente o servidor, a informação, gosto do seu jeito que você pergunta, eu até brinquei, o André dá umas cutucadas para perguntar as coisas, quase ninguém pergunta, mas bom, você pergunta também. E agradecer, eu quero terminar isso daqui agradecendo a cada servidor que participou de todas as movimentações, você tem que estar de cabeça erguida. Principalmente quando a pessoa que não lutou ainda vem falar alguma coisa, porque não tem lógica. Então, assim, eu lutei, eu fiz minha parte, tô junto. Agradecer também, viu, André? Por incrível que pareça, cara, eu queria deixar aqui uma coisa consignada, só para deixar mesmo nesse vídeo. Toda a campanha salarial nossa, a maioria das vezes, acontece de uma diminuição de sócio. Porque não agradou, o sócio não gostou, né? Vou dar baixa, porque não era aquilo que eu esperava e tal. E por incrível que pareça, nessa campanha salarial tem aumentado o número de sócios do STAP. Aumentou significativamente. Então você que ainda não é sócio do sindicato, vem para a luta, fique sócio do STAP no nosso site, entra lá, tem que fazer minha propaganda também, né? Preenche lá a fichinha, fique sócio. Fui convidado pelo Pedro, clica lá que eu ganho estrelinha lá com a diretoria também lá, que foi eu que convidei, entendeu? É isso aí. Bom, presidente, muito obrigado mais uma vez e muito obrigado de verdade à audiência. E por favor, se eu posso fazer um pedido a quem nos acompanha, sem essa pretensão, não saia do nosso programa, fique mais um pouquinho, temos mais um bloco, vamos falar sobre IPTU. Será que os vereadores pretendem votar o descongelamento do IPTU? Essa é uma pergunta que tem tudo a ver com o bolso do guarulhense. Se você tem interesse em saber essa resposta, não saia daí, quero te convidar para ficar aqui até o final desse programa e para que volte outros dias. Seria muito bacana que o nosso programa tivesse essa retumbante e essa cachapante audiência todos os dias.
Então te convido a ficar aqui hoje, a voltar nos outros dias e, por favor, se inscreva no nosso canal. Queremos chegar a 6 mil, 7 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, para mostrar não apenas a força do nosso programa, mas a força do guarulhense que se interessa por jornalismo sério, independente, imparcial. Então se inscreva se for novo por aqui. Sem mais delongas, vamos para um rápido intervalo e o Léo Notaro volta já.